Olá, boa tarde. Hoje vamos fazer uma recuperação à análise do setor de retalho e neste caso em concreto vamos começar então pela análise ao Walmart. A seguir vamos fazer uma breve análise à Sonai e depois terminaremos na Jerónimo Martins. O Walmart continua aqui o seu padrão descendente de médio e longo prazo, continua a sangria, digamos assim, depois daquela questão que analisamos na última sessão. Neste momento parece ter encontrado um suporte de curto prazo nos 57,22 dólares, mas é um suporte demasiado ténue para que o consideremos com força suficiente para parar este movimento descendente. Quando muito, parece ser uma consolidação de curto-médio prazo para que exista depois, logo a seguir, uma continuação do movimento descendente. Repare-se, se nós olharmos para aqui para o gráfico de uma hora, conseguimos ver com maior detalhe a insignificância da força, em termos de força deste suporte. Poderá haver aqui, de facto, um abrandamento numa ótica de curto prazo, mas não se esperará de todo que este abrandamento represente um estancar do movimento. Quanto muito, poderá então servir de consolidação. Importante que se vigie esta zona aqui, entre os 56.9 e os 57.2, acaba por ser uma zona de suporte. Havendo então esta quebra, nada a fazer em relação ao Walmart, é deixá-lo cair, porque nesta fase as coisas estão um pouco complicadas. Passando ao gráfico da Sonai, a Sonai apresentou aqui desde a última análise, digamos assim, eu esperava uma reação um pouco superior, digamos, pelo menos uma aproximação aos 1,10, 1,15. Aos 1,10 acabou por acontecer, não foi suficiente para chegar aos 1,15. Haveria dois cenários possíveis, pelo que tínhamos referido da outra vez. Depois de termos uma retração à zona, próxima da zona de suporte que deu origem a este movimento ascendente, podíamos ter um bouncing ascendente para depois dar origem a um novo movimento descendente que poderia ou não colocar em causa o padrão, ou então uma reação ascendente suficientemente forte para ultrapassar o máximo relativo. Está fácil de ver que foi o primeiro cenário que acabou por acontecer. Tivemos um pequeno bouncing que até nem foi muito relevante e depois tivemos então um afundar significativo da cotação que colocou em causa todo este potencial de recuperação que existiria aqui numa ótica de curto e médio prazo. Já esperávamos também que a situação política acabasse por interferir na evolução técnica deste título, acabou por contribuir de forma ativa para a quebra em baixa deste suporte e para já então estamos nesta fase num suporte mais importante, um suporte que corresponde ao mínimo relativo anterior. Vamos ver como é que o título reage, se existe uma reação importante. Para ser sincero, não espero uma grande reação, mas existe sempre a possibilidade de termos uma reação em alta e um eventual duplo fundo, inclusive. Não será razoável esperar que tal aconteça sem que existam indícios técnicos mais fortes. É por isso de manter o ceticismo para já no que diz respeito ao médio e longo prazo da Sonai e no que diz respeito ao curto prazo, vamos acompanhar aquilo que estão a ser os desenvolvimentos. Repare-se aqui no gráfico de 4 horas, tínhamos identificado um duplo topo, que no gráfico de 1 hora é fácil de ver e de identificar. Tivemos depois aqui, já no gráfico de 4 horas, um padrão de inversão um pouco mais complexo, seguido de uma consolidação e consequente movimento descendente pós, e nesta fase temos então uma aproximação ao mínimo relativo, estamos precisamente na zona de teste ao mínimo relativo. Se o mínimo relativo não aguentar, então aí a Sonai estará em maus lençóis. É possível que nesta fase exista pelo menos uma recuperação até aqui à parte de cima do movimento de lateralização, mas para já, repare-se no aumento de volume aqui no movimento descendente, para já é importante mantermos as expectativas de um ponto de vista realista. Estamos muito próximos da zona de suporte e a probabilidade de quebra está no sentido da quebra em baixa, da quebra da zona de suporte em baixa, do compromisso então desta zona. Vamos ver, vamos continuar a acompanhar o que é que acontece, sobretudo junto aqui à zona de suporte. Era importantíssimo que os 1.04 se mantivessem sem ser quebrados. Para já não vou deixar referências ascendentes porque estamos, pelo menos para já, um pouco distantes deste cenário um pouco mais otimista. Ficaremos para já num cenário mais negativista. Terminando na Jerónimo Martins, aqui as coisas estão ligeiramente mais otimistas,
porque ainda continuamos muito próximos de máximos de médio prazo, mas ainda assim existem alguns sinais de preocupação. Um deles foi a retração significativa pós-aproximação à zona de resistência. Normalmente, quando existe uma aproximação e existe uma falha de toque, significa excesso de pressão compradora, de pressão vendedora, perdão, e o excesso de pressão vendedora normalmente significa um afundar na cotação. Esperemos que não seja este o caso, esperemos que esteja a haver apenas uma lateralização / consolidação para depois haver um novo ataque à zona de resistência. Olhando para o gráfico horário, neste caso no gráfico de 4 horas, podemos ver aqui a situação anterior que já tinha sido analisada, o duplo topo que deu origem ao movimento anterior, um padrão de inversão em forma de Head and Shoulders que depois deu origem a este movimento ascendente. E o que é que temos nesta fase? Temos precisamente um potencial Head and Shoulders, mais uma vez um Head and Shoulders top a poder formar-se. Se houver um compromisso desta zona em baixa, temos a ativação do Head and Shoulders e teremos certamente um movimento descendente sustentado, justificado. Repare-se também aqui, à semelhança do que aconteceu na Sonai, o forte aumento de volume quando houve o movimento descendente do título. Isto é um sinal de preocupação para mim. Espero estar enganado e que não exista sequer de todo a ativação. A existir a ativação é expectável pelo menos uma aproximação a esta zona de suporte aos 11.075. Aqui é fácil, de certa forma, mantermos uma referenciação. Enquanto a cotação estiver em cima dos 12,71, o título está relativamente seguro. Se estiver abaixo, sobretudo dos 12.477, é neste momento o grande ponto-chave em termos de suporte e que ativaria todo um padrão de inversão potencial. Aí as coisas complicar-se-iam um pouco e ficaríamos então com o Jerónimo Martins com potencial de descida significativa, no mínimo para uma aproximação à zona de suporte. Por outro lado, se tivermos uma quebra em alta dos 13.63, aí todo o cenário fica invertido por um ponto de vista mais ascendente e toda a situação fica mais tranquila no que diz respeito ao médio prazo. Vamos então acompanhar estes pontos de referência para os próximos dias. Vamos vendo o que é que a Jerónimo Martins faz. Vamos ver também o que é que acontece em termos governamentais e como é que os mercados financeiros reagem à situação e à solução. É então tudo em relação a esta análise ao retalho. Obrigado pela atenção e um resto de boa noite.